convidar a fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 6 a 7. O capítulo 2, o versículo de 6 a 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a glória sua e para a nossa glória. Amém? Amados irmãos, como nós já revimos algumas coisas, o apóstolo Paulo ele diz que quando eu era menino eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que cheguei na estatura de varão, na estatura de homem, eu penso como homem, as minhas atitudes têm que ser como a de homem, porque eu já estou em uma crescente em Deus. O autor aos Hebreus ele disse que muitos já eram para estar sendo mestres, mas ele via a necessidade novamente de explicar as bases doutrinárias, uma vez que eles não cresceram espiritualmente. Então, o crescimento espiritual, ele é muito importante, o desenvolvimento espiritual é de suma importância. Nós não podemos chegar na igreja e nos acomodar e não crescer ou desenvolver a vida cristã. Isso não pode ocorrer. Nós chegamos na igreja sem nenhum tipo de conhecimento. Quando aceitamos a Jesus, nos tornamos recém-nascidos. Nós nascemos naquele momento. Só que agora necessitamos do leite, necessitamos dos cuidados que uma criança necessita, o recém-nascido precisa, mas ao longo dos dias, o desenvolvimento é natural. Se faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não adianta você pegar e dar leite para uma criança de 7 anos e achar que ela estará nutrida. Amém? Olhem para mim, olhem para mim. Não tire o foco daqui agora. Não adianta você querer pegar uma pessoa de 10 anos de idade e criar ela com leite. Vai faltar outros nutrientes. Então, é necessário que o alimento sólido entre. É necessário que comece, então, a dar o alimento que desenvolva essa criança com saúde, essa pessoa com saúde. Então, tudo isso nós vimos, tudo isso nós falamos nos 2 domingos passados, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre crescendo com as experiências da vida. As experiências da vida, ela nos leva a um crescimento sadio. Tudo que você já passou, você tirou grandes lições, sim ou não? Sim ou não? As lições que você pode extrair de todas as experiências de vida que você tem, sejam elas boas ou más, mas são experiências. Se nós pegarmos as experiências boas e tirarmos as lições, nós teremos a oportunidade de vivenciá-las novamente. Se pegarmos as experiências ruins e tirarmos as lições, nós iremos fazer tudo para que aquilo não se repita em nós. Uma das coisas que eu sempre me pergunto, e esses dias eu usei essa frase conversando com algumas pessoas, e eu faço questão de falar nela de novo, é o que Paulo disse: não vos conformeis com o mundo, nem no que no mundo há, mas transformai-vos pelo poder da renovação da vossa mente. Agora a minha pergunta é: em que
nós estamos nos transformando. O versículo ele é lindo quando nós não podemos nos conformar com o mundo. É maravilhoso quando nós temos o poder da mente e o poder de transformação. Mas eu me pergunto, em que nós estamos nos transformando? As experiências da vida estão nos levando a sermos o quê? Vamos pensar um pouquinho. Quando eu aceitei a fé e eu conheci a Jesus, a minha vida iniciou espiritualmente falando. Eu era aquela pessoa que eu tinha anseio, eu tinha desejo de estar na presença dEle. Eu queria mais da presença dEle. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu tive a minha primeira experiência de falar em mistério, em falar em línguas repartidas como de fogo, aquilo incendiou a minha alma, e eu não tinha mais vontade de parar de falar. Quando eu tive as primeiras visões, eu tive os primeiros passos, cada culto era uma experiência, cada culto era algo diferente que acontecia, e eu tinha o desejo de estar na presença dEle, eu tinha o desejo de estar na casa dEle, queria mais, amém? Cada domingo era uma expectativa, cada culto era uma expectativa, mas as lutas foram surgindo, as dificuldades apareceram, as barreiras se levantaram, as muralhas. Então logo veio os primeiros abatimentos, as primeiras decepções. Logo vieram os primeiros desencontros. Deus determinou algo e de repente aconteceu ao contrário, e eu achei que a palavra falhou, que a promessa falhou, e que Deus não cumpriu com aquilo que Ele tinha dito. E todas essas coisas contribuíram para a minha vida. E de repente, quem sabe, eu perdi o desejo, eu perdi aquele calor, aquela vontade de estar na presença dEle, aquela busca incessante, parou, cessou. Aquela sensibilidade de poder tocá-lo e de se sentir tocado por Ele, também parou. O culto começou a ser para mim uma reunião formal. O culto começou a ser mais um encontro, mais um dia, então começou a ser pesado. Poxa vida, eu tenho que ir no culto de novo. Tem culto de novo? Hoje eu acho que eu não vou, estou cansado, trabalhei demais, eu não estou com vontade. Então agora eu já não estou mais sendo aquela pessoa que lá no princípio eu era. Então eu não me transformei em algo bom. Pelo contrário, eu me transformei em uma pessoa que o coração endureceu, que a frieza espiritual tomou conta. Eu me cerquei com as minhas próprias muralhas, que eu levantei muros de proteção, cansei de ser ferido, cansei de passar por isso. A partir de hoje não serei mais assim, não deixarei mais ninguém fazer isso comigo. E levantei as minhas muralhas, levantei os meus muros de proteção. Quando eu não tinha, quando eu não poderia fazer isto, então eu me transformei hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, em uma pessoa que não consegue mais discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Eu me transformei em uma pessoa que já não tem mais a sensibilidade. Todo o ambiente para mim é comum. Eu não consigo discernir o que Deus está fazendo no ambiente. Eu não consigo mais me entregar no louvor, porque os louvores que para mim são bons,
somente são os louvores de autoajuda, aquele que fala que eu vencerei, aquele que fala que eu pularei as muralhas, aquele que fala que eu vou transportar os muros, aquele que fala que o mar vai se abrir para mim, porque isso está falando a minha alma, as minhas necessidades, mas eu não tenho mais aquela sensibilidade então de me entregar numa perfeita adoração, aonde só Ele é exaltado, adorado, aonde eu posso rasgar o meu coração e me prostrar diante dEle e dizer: Senhor, Tu és tudo em mim. E se eu existo somente para Te adorar. Eu existo somente para ser a Tua casa, a Tua habitação, a Tua morada. Em que eu me transformei? Será que o meu relacionamento com Deus está que nem o meu relacionamento com as pessoas? Não quero atender ninguém, não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém. Será que o meu relacionamento com Deus está que nem dentro de um casamento, aonde estamos todos dentro da mesma casa, mas não temos nenhum tipo de intimidade? Aonde nós não temos nenhum tipo de diálogo? Em que eu estou me transformando? Então as experiências da vida têm que me levar para mais perto de Deus, e não para longe de Deus. A maturidade cristã que eu quero te dizer nesta noite, eu quero conversar com você um pouquinho nesta noite, e quero que você preste muita atenção, olhe somente para mim. É sobre isso, que tudo que contribuiu, tudo que aconteceu na minha e na tua vida, tem que ser o que a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que você ama a Deus, sim ou não? Você ama a Deus? Levante a tua mão se você o ama. Então, se tudo isso está acontecendo em sua vida, tem alguma lição que Deus está querendo te ensinar, tem algo que Deus está querendo falar contigo, para que você chegue mais perto, se aproxime um pouco mais dEle. Quando o apóstolo escreve a carta aos Romanos capítulo 8, e ele diz assim: o que nos separará do amor de Deus? A luta, a adversidade, a fome, a nudez, a peste, principados, potestades, abismo. Nada disso pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. O que o apóstolo está dizendo? Que todas as coisas não têm o poder de nos separar do amor dEle. O amor dEle é acima de todas essas coisas. Então, quando eu tenho a presença dEle em minha vida, preste atenção, quando o salmista diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23, e nada me faltará. O que ele está dizendo no original do texto? Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Então ele está dizendo assim: a presença de Deus é tão real na minha vida, a presença de Deus, ela preenche tanto a minha vida, que ainda que alguma coisa não esteja do jeito que eu gostaria que estivesse, ainda que me falte um pão, ainda que me falte umas vestes, ainda que me falte um calçado, ainda que me falte alguma coisa, eu não sentirei falta de nada disso, porque a presença dEle me preenche de tal forma. As experiências que temos, elas precisam nos levar para mais perto de Deus. E eu gostaria de usar uma ave nesta noite, falar 7 pontos com vocês. E quando nós falamos lá em Isaías capítulo de número 40, que fala que nós seríamos renovados como a águia, nós teríamos a mesma vida que a da águia. Preste bem atenção, a águia, ela tem uma vida, e a vida que ela leva é muito interessante e nos ensina muitas coisas. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que a águia, ela não tem medo de voar sozinha.
A águia não tem medo de voar sozinha. E muito mais, ela não tem medo de voar às alturas que Deus tem para ela. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus ao teu coração. O voo que você está fazendo hoje, o voo que nós estamos voando hoje, é muito baixo pelaquilo que Deus tem para nós. Então Deus está nos chamando e nós temos que levantar um voo mais alto. E nós não podemos ter medo. Ou seja, nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende nessa atmosfera. Precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos puxa para baixo e que impede de voarmos mais alto. Estão me entendendo? Então, como maturidade cristã, nós já aprendemos o que é bom e o que não é bom. Foi o que o apóstolo Paulo disse, que nós temos hoje o entendimento de discernir o que é bom e aquilo que não é bom. E se nós já temos essa percepção, nós precisamos saber o que contribui para o nosso crescimento e o que não contribui para o nosso crescimento. E eu tenho que tomar a decisão de remover, de retirar da minha vida tudo aquilo que me impede de ir além. O que te impede de ir além? O que impede você de levantar um voo maior e melhor? O que te segura que você não consegue levantar um voo e verdadeiramente voar às grandezas de Deus? Agora, se você tem esse discernimento, por que estas coisas permanecem em nós? Ah, pastor, é tão difícil, eu não consigo te libertar disso, eu não consigo remover isso da minha vida. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te capacita se você realmente desejar isso. Deus te dá toda a capacitação se você realmente desejar ter isso na sua vida. Agora, o que você não pode é saber o que te impede de voar e manter isto ainda contigo. É o medo? Você tem medo de levantar um voo mais alto porque você se acha incapaz? Tem medo de levantar um voo mais alto porque disseram que você nunca seria alguém? Você tem medo de levantar um voo mais alto porque disseram que você nunca chegaria a lugar algum? Você tem medo de levantar um voo mais alto porque já disseram para você que quanto maior for o voo, maior é a queda? Você tem medo de levantar um voo mais alto por causa das experiências dolorosas que você já teve? Eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo. O Deus que está te convidando nesta noite a ir mais alto é o Deus que está dizendo: eu sustento o teu voo. Eu sustento o teu voo. Se você tem o entendimento que o voo está muito baixo para aquilo que Deus está te chamando, Deus está te dizendo: levante o voo, porque eu te sustento nesta tua nova jornada. Pastor, eu estou sozinho. Pastor, eu estou sozinha. A águia não tem medo de reconstruir ou de reconstruir aquilo que ela precisa fazer por se sentir só. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não está só, porque Deus está contigo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então você precisa, se tem pessoas que te puxam, que te amarram, situações que te embaraçam, você precisa sair dessa situação e dizer: Deus, eu quero ir além, eu quero ir além. Amém? O segundo ponto se trata da visão. A águia, ela tem uma visão que a quilômetros de distância ela consegue ver o seu objetivo e o seu alvo. Nada ofusca a sua visão. A sua visão é nítida, é clara. Ainda que ela possa estar voando alto, ela consegue enxergar um pequeno camundongo no meio do mato, porque a sua visão está aguçada. A sua visão está nítida. Nós também precisamos entender que a nossa visão, ela precisa estar muito bem focada em Deus, nítida. Deixa eu te dizer uma coisa. As promessas de Deus, quantos têm promessas de Deus aqui? Levante as mãos. Olha quantas pessoas têm promessa. Algumas não levantaram, estão meio acanhados. Mas eu acredito que você também tem a promessa de Deus. Você sabe por que Deus tem prazer de falar? Deixa eu pegar aqui o Joel como exemplo. Então Deus chega para o Joel e diz assim: meu filho, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou te dar isso, eu vou te estabelecer dessa forma. Então todas as promessas que Deus está liberando para você, Deus está dizendo assim: olha, o teu futuro será este. Hoje você não tem, hoje você não está ocupando o que eu estou te dizendo, o posicionamento que eu estou te falando, mas amanhã é aqui que você irá se encontrar. Então quando Deus libera uma palavra ao meu coração, Ele está dizendo assim: olha, amanhã, em um futuro próximo, eu estarei fazendo isso na sua vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha visão e focar nisso, porque esta é a verdade, porque Deus liberou uma palavra que não cai por terra. Amém? Vocês concordam comigo que a palavra de Deus é fiel? Números 23, 19. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Então, ou seja, Deus está dizendo: eu vou fazer isso na sua vida. Então, eu tenho que colocar a minha visão nas promessas. Agora, a minha visão tem que ser nítida, não no físico. Preste atenção, isso aqui é uma chave poderosa. A minha visão não pode estar presa no físico. A minha visão, ela tem que ser espiritual, porque Deus falou comigo na área espiritual, que a área espiritual é onde acontece todas as coisas primeiro. Então Deus determinou no mundo espiritual o que Ele faria no mundo físico, amém? Então, ainda que não exista, mas no espiritual já existe. Então a minha fé, a minha visão tem que estar baseada naquilo que Ele falou. Agora, vamos pensar um pouco. Deus chegou para o povo de Israel e disse o seguinte: vocês tomarão posse da terra prometida. A terra mana leite e mel, a terra é boa, é a terra da promessa, é a terra da conquista. Olha o que Deus estava falando com o povo lá no Egito, 40 anos atrás. Olha o que Deus está falando com o povo no decorrer do deserto: a terra é boa, ela mana leite e mel. O que Deus está falando com o povo? Não era o que Ele iria fazer naquele momento, era aquilo que Ele estaria fazendo lá na frente. Então o povo tinha que alimentar o que? A visão. A visão no que Deus tinha dito. E chegou o momento, 40 anos de deserto se passaram. Agora Moisés, Josué e todos os demais homens e todo o povo de Israel estão à beira da conquista daquilo que Deus o prometeu. Moisés pegou Josué e Caleb, mais alguns 10 homens, e disseram o seguinte: olhe para mim, preste atenção nisso.
vão lá e espiem a terra. E veja o que tem na terra. E eles chegaram lá, como espias, escondido, quem sabe atrás das montanhas, olhando lá embaixo no arraial. E eles começaram a observar o seguinte: a terra verdadeiramente é boa. Homens carregam em 2 as frutas, porque são grandes. A terra verdadeiramente mana leite e mel. É do jeito que Deus falou. Daqui a pouco alguns começaram a olhar e começaram a observar que tinha muitos homens do exército que tomava conta daquela guerra, daquela terra. E eles começaram a dizer assim: olha, eles são como os filisteus, eles são como gafanhotos. Nós não temos como conquistar essa terra, porque eles são muitos. Os 10 voltaram. Aí Moisés olhou para eles e disseram assim: e aí? Eles disseram: Moisés, é o seguinte, a terra é como Deus disse, ela mana leite e mel, a terra é boa, mas o povo é que nem o gafanhoto, eles são muitos numerosos, não tem como, olha que visão, não tem como conquistar a terra. Peraí, vamos voltar. O que Deus tinha dito? Eu vou te dar a terra. Diga comigo, eu vou te entregar a terra prometida. Então agora eles chegaram do outro lado e viram que os inimigos estavam lá e disseram: não tem como. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece com a gente. Deus falou que iria fazer assim na sua vida. Só que você chegou num determinado ponto que você está olhando para as adversidades. Você está olhando para as dificuldades e está dizendo: não tem como. Não tem como, Deus, você fazer isso. Olha a minha vida como está. Não tem como, Deus, isso se cumprir, porque olha como eu me encontro. Outros pensamentos se formaram: Deus, não tem como mais o Senhor cumprir isso na minha vida, porque eu não tenho condições. Então a minha visão está distorcida, a minha visão não está nítida, a minha visão não está focada. E se a minha visão não está nítida, a minha visão não está focada, e ela está me dizendo que eu não posso, o próprio Salomão, o sábio Salomão escreveu: aquilo que você pensa no teu coração, aquilo que você imagina no teu coração, é isso que você é. Então o que o diabo faz? Ele tenta tirar a tua visão, ele tenta desfocar a tua visão, ele tenta destruir o teu alvo, ele tenta bloquear para que você não tenha uma visão nítida daquilo que Deus lhe falou. Porque se ele conseguir ofuscar esta visão, você pode ter certeza que o teu coração vai produzir uma imagem que você irá se tornar incapaz de viver as promessas de Deus. Posso ir um pouquinho além? Você já desistiu de alguma promessa? Você já colocou no teu coração que tem coisas que não podem ser mudadas? Você já disse que tem coisas que Deus liberou para você e você disse: Deus, isso daqui eu abro mão, eu jogo fora, porque não tem mais como o Senhor fazer? Não tem mais como isso se cumprir no meu viver? É tudo que o inimigo ele quer. Agora o que eu preciso? Então eu preciso aguçar a minha visão, ou seja, eu preciso focar no meu objetivo, eu preciso focar no que Deus disse, no que Deus me revelou, naquilo que Deus colocou como promessa. E posso dizer uma coisa para você: eu não vivo pelo que eu vejo. Você não pode viver pelo que você vê. Nós vivemos por aquilo que Deus relatou em nosso favor. Eu vivo pelas promessas.
e as promessas são fiéis. Então eu quero te dizer uma coisa: quando eu estou em um estágio da minha vida que tudo está travado, ou que nada está dando certo, ou que algumas coisas saiu daquilo que eu desejava, e eu não me foco nisso, eu começo então a ir para o meu quarto e rever tudo aquilo que Ele disse ao meu favor, e a minha fé então é encorajada, porque enquanto eu estou olhando para as adversidades, eu perco a fé. Enquanto eu estou olhando para as adversidades, a minha fé é sugada. Mas quando eu começo a pegar lá atrás as promessas que Deus falou, a minha mente começa a trazer algo que me gera esperança. Então a minha fé é fortalecida nas promessas, e eu saio do meu quarto, sabe como? Pode me chamar de doido, mas eu saio assim mesmo: diabo, você perdeu mais uma, inimigo da minha vida, você perdeu mais uma, porque eu não acredito no que eu estou vendo, eu acredito no que Deus falou comigo. Eu saio fortalecido. A porta está fechada e eu saio de encontro a ela dizendo: você não está fechada, você está aberta, porque o meu Deus tem a chave para abrir. E quando eu saio, a porta se abre, porque o que tem que se cumprir é a palavra de Deus na minha vida. Entende a visão? Qual é o teu foco? Qual é a tua visão? Como você está vendo as coisas? Tem pessoas que só falam de crise, tem pessoas que só falam de coisa ruim, parece que Deus não tem poder. Eu quero te dizer uma coisa: o que Deus falou a teu respeito, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Amém? Então eu preciso acertar, ajustar o foco. Outra coisa, a águia, ela não come comida se não for fresca. Isso aqui é muito importante. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos ficar nos alimentando de conquistas passadas, nós não podemos alimentar as nossas vidas de experiências passadas. Por exemplo, mágoas, rancores, ódios, ressentimentos. Eu preciso ter a capacidade de mudança. Tem pessoas que não conseguem se desvincular, alimenta o dia a dia da sua vida com as coisas que já passaram, são alimentos enlatados, toda hora relembra de acontecimentos já ocorridos, a sua alma só recebe o mesmo tipo de alimento, alimento estragado, alimentos que já perderam o prazo de validade. O que alimenta a tua vida? Do que você está se alimentando no teu dia a dia? De sentimentos ruins que se passaram, que ocorreram lá atrás? Rancores, ressentimentos, ira, ódio. Todos esses alimentos fazem mal, fazem muito mal ao teu coração, fazem muito mal à tua vida. Então eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso saber que eu preciso de algo fresco. Jesus, ele disse assim: olha, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: eu sou o alimento da vida. Eu tenho um alimento novo, eu tenho um alimento fresco, eu tenho um alimento para a tua alma. Por que que eu sou favor a culto? Por que que eu sou favor a vir à igreja? Porque aqui não é uma mensagem que foi ministrada um ano atrás, aqui não é uma mensagem que foi ministrada há 10 anos atrás, que eu acesso as redes sociais, eu acesso a página do YouTube, e eu coloco lá uma mensagem que Deus falou há 3 anos atrás. Eu não sou contra você rever algumas mensagens, mas eu quero te dizer que aquela palavra Deus liberou há 10 anos atrás. Ela tem o poder para fazer ainda no dia de hoje? Claro que tem, Deus é Deus, e quem sou eu para questionar a Deus? Mas eu não troco um alimento fresco por um alimento que já foi colocado à mesa há 10 anos atrás.
Então, cada culto que eu me faço presente, cada culto que eu estou presente, Deus está alimentando a minha alma com um alimento fresco que Ele preparou naquele dia. Você sabe por que a Bíblia diz que nós somos dispenseiros? Porque nós temos a chave da despensa. O dispenseiro, ele vai na despensa, ele olha, que tipo de alimento eu vou preparar hoje? Que tipo de alimento eu vou servir aos meus convidados hoje? Eu quero te dizer uma coisa, a mensagem que Deus está nos trazendo nesta noite, é uma mensagem fresca, que vem do trono, que vem do coração dEle, dizendo para você: pare de se alimentar com as coisas do passado, deixa o passado no passado, foca no teu presente, muda o teu presente, se alimenta no teu presente, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu estou liberando sobre a tua vida, porque o teu futuro será muito melhor do que você está vivendo agora. Amém? Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? É o que Deus está nos levando, é aonde Deus está querendo nos levar. Deixa as ira, deixa as mágoas, rancores, ódio. Ah, pastor, mas o senhor não passou o que eu passei. Mas eu quero te dizer uma coisa, você já passou. Está no passado. Vira a página da sua vida. Vira a página, tenha a capacidade, tenha a maturidade de virar a página da sua vida. Porque Deus quer te levar a lugares altos. Eu quero falar de um quarto ponto, que é muito importante, que as águias, ela têm a capacidade de voar nas tempestades. Elas não têm medo de tempestade. A maturidade cristã nos ensina isso. Você já viu uma criança, quando vem as primeiras lutas dela, ela se sente incapaz. Tem a primeira prova, e ela acha que não vai conseguir, ela chora para o pai, ela chora para a mãe, porque ainda está imatura. Mas a pessoa que ela já atinge o nível de maturidade, ela tem que saber que as lutas da vida lhe servem como degrau para subir mais alto. Quarta-feira nós tivemos uma ministração aqui na igreja pelo pastor De Leon, e ele pregou uma palavra muito abençoada, e uma das frases que ele usou, que ficou marcado no meu coração, foi: a crise é nossa amiga. Quando ele disse a crise é nossa amiga, eu fiquei pensando, como assim? Ele disse, porque a crise nos ajuda a crescer e ser melhor. Isso é lindo. Eu quero te dizer uma coisa: todas as tempestades que vêm ao teu encontro, elas não têm o poder de te matar, e nem de te derrubar, porque isso é bíblico. Deus não dá luta maior que o homem não pode suportar. Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Então todas as tempestades que enfrentamos, Deus já nos deu a capacidade de vencê-la. Agora, o que depende é o nosso posicionamento. Eu não posso ver o dia mau, eu não posso ver as tempestades e me acuar, me fechar. Não vou sair de casa, eu tenho medo. Ser como crianças, eu não vou enfrentar isso, eu não quero enfrentar isso e ficar dentro do quarto chorando. Essa não é a vida. Eu preciso me colocar de pé, eu preciso enxergar para a dificuldade, eu preciso olhar o problema de frente e buscar sabedoria em Deus e dizer: eu vou resolver esse problema, eu encaro esse problema. E esse problema será solucionado. E depois que ele estiver solucionado, eu estarei mais forte. Não foge dos problemas da vida.
não se esconde dos problemas da vida. É muito comum, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora, nós sempre fugir dos problemas. Qual é o problema que você está enfrentando? Em que área? É pessoal? Em que área? É familiar? É com os filhos? É no casamento? É no emprego? O que precisa ser ajustado? O que precisa ser resolvido? Então, como uma pessoa que tem maturidade, vamos sentar e vamos resolver os problemas. Eu não posso deixar para amanhã o que precisa ser solucionado hoje. Eu preciso vencer as crises. E as crises se vencem enfrentando elas. Amém? Se você fugir da crise, se você fugir do confronto, se você fugir do diálogo, você está maquiando um problema. E eu vou te dizer uma coisa: vai passar mais alguns dias, o problema vai surgir de novo. Vai passar mais alguns meses, o problema irá surgir de novo, porque ele não foi solucionado. Eu preciso sentar e conversar. É ajuste, são ajustes que precisam ser feitos. Se eles precisam serem feitos, então eu preciso fazer. Posso dizer, nós estamos com bastantes crianças, eu não vou entrar nesse assunto, mas nós precisamos enfrentar a vida como ela é. Eu tenho hoje aqui na igreja, olhando aqui, a maioria são casais. Eu poderia falar sem medo que as crises de um casamento só se vence quando sentamos para conversar e resolver os problemas dele. O maior erro que uma pessoa pode cometer é deixar para amanhã o que precisa ser resolvido hoje. Deixar para mudar amanhã o que precisa ser mudado agora. Nós temos que enfrentar as tempestades e ter a capacidade de vencê-las, alcançar os nossos objetivos, para sermos diferentes e vivenciarmos o que Deus nos prometeu. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Hã? Você pode dar um glória a Deus? Eu vejo que vocês estão todos me olhando. Nós temos que entender que nós temos que amadurecer na vida. Outro ponto muito importante é a fidelidade que existe na águia. Ela com o parceiro é extremamente fiel. Nós precisamos estar cercados de pessoas honestas e leais. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós fazemos aliança. Não faça aliança com qualquer pessoa, seja em qualquer área da sua vida. Tenha uma confirmação de Deus, tenha um posicionamento de Deus, porque no momento de qualquer aliança é tudo mil maravilhas. Sim ou não? Sim ou não? Mas os dias passam, e é dentro de uma aliança que nós conhecemos aquilo que cada um é verdadeiramente. E depois a aliança já está feita, aí não tem como mudar. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a minha vida tem que estar baseada em alianças. A nossa vida se baseia em relacionamentos. A nossa vida se baseia em alianças que são formadas no decorrer
dos dias. Já foi traído? Já foi traída? Eu passei por uma traição há um tempo atrás, não vou entrar em méritos, que eu nunca imaginava passar. Uma pessoa que eu estimava, uma pessoa que eu tinha o maior respeito. E quando eu fui conviver mais próximo dessa pessoa, eu descobri a verdadeira essência dessa pessoa. E aí eu fiquei tão bravo comigo mesmo, que eu pude, como eu fiz tantas coisas, e hoje eu tenho uma decepção dessa. Mas você sabe por que eu tive essa decepção? Porque eu não quis acreditar quando outras pessoas me deveria ter a minha confiança. Eu confiei quando eu não tinha que confiar. Então nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos as nossas alianças. Olhe o padrão de fidelidade. Olhe o padrão de honestidade. Agora eu vou além. Se você saiu de alguma aliança, eu acredito que você aprendeu grandes lições. Então, antes de fazer outra aliança, avalie bem a pessoa. Avalie muito bem o que você está fazendo, para que não se repita aquilo que já ocorreu na primeira aliança. Amém, irmãos? Uma das coisas que eu acho interessante é que a águia, ela impulsiona os seus filhos a saírem do ninho. Outra coisa que nós, como pessoas já de certa maturidade, precisamos entender, que nós precisamos sair da zona de conforto. Não é bom ficar na zona de conforto? Não é bom? É muito bom ficar na zona de conforto. A zona de conforto é maravilhosa. Só que eu quero te dizer uma coisa: ela te impede de crescer. Ela te impede de ir além. Eu me lembro, preste atenção, olhe para mim. Quando eu vivia na casa dos meus pais, era maravilhoso. Eu não tinha que fazer despesa, eu não tinha que pagar água, eu não tinha que pagar luz. Eu só falava: estou precisando de um tênis, estou precisando de uma calça. Oh, eu vi uma camisa linda. Que momento maravilhoso. Estava na minha zona de conforto. Ei, chegou o dia que eu casei. Eu casei. Olhe bem para mim agora. Eu casei. Eu estou constituindo uma família. Não existe mais zona de conforto. Eu saí da zona de conforto da casa dos meus pais. Agora não é o meu pai e minha mãe que paga a minha conta de luz, de água, que faz a despesa lá no Sul fala rancho, para dentro do meu lar. Não são mais eles que compram as minhas roupas, nem da minha esposa e nem da minha filha. Agora sou eu. A minha zona de conforto acabou.
Eu assumi a postura de líder, de chefe de família. Então eu preciso assumir o posto que me é dado. Eu estou te falando de um casamento, mas existe a zona de conforto em qualquer área da sua vida. Agora eu quero te dizer uma palavra de Deus. Marque o que eu vou te dizer. Capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Capítulo 32, o versículo de número 11. Assim como a águia desperta a sua ninhada e se move sobre os seus filhos e estende as suas asas e os toma e os leva sobre as suas asas, Deus fará isso conosco. Deus fará isso conosco. Tá muito bom só ficar quietinho, não tá? Tá muito bom só escutar, não tá? Tá muito bom não ter muito compromisso, não tá? Tá muito bom só vir e ouvir o que Deus tem a dizer. Ah, mas agora eu não vou me envolver com nada, não vou fazer nada, eu não vou mais executar o que Deus chamou na minha vida. Tá muito bom, isso é zona de conforto. Mas como Deus, como a águia agita, ela desperta. Sabe o que ela faz? Ela pega um ninho, ela arranca tudo que está de conforto. O ninho só fica espinhos e ela começa a chacoalhar. Então os filhotes começam a se sentir incomodados. Ela diz: ou voa ou morre no ninho, ou voa ou vai ser sofrido a tua estadia no ninho. É o que Deus vai fazer comigo e com você e com a igreja. A igreja está muito acomodada, a igreja está muito bem na zona de conforto. Eu sirvo um Deus que me dá tudo, Ele libera tudo, eu não tenho mais que pagar preço algum, eu não tenho mais que orar, eu não tenho mais que jejuar. É por isso que Ele está dizendo: eu vou chacoalhar o ninho, eu vou agitar o ninho, eu vou mover o ninho, e os espinhos vão aparecer, e você vai ter que levantar voo. Você vai ter que voar. Os filhotes não têm outra escolha. Posso te dizer, chegou uma época da minha vida que eu estava tão cansado que eu disse: não quero mais pregar, Jesus. E eu quis entrar na minha zona de conforto. Deus chacoalhou o ninho. E eu disse: tem que voar. Ou voa, ou voa. Está entendendo o que Deus está dizendo? Chegou a hora. Ou voa, ou voa. Ou você perde tudo. Ou você muda, ou perde o casamento. Ou você muda, ou perde as coisas materiais. Ou você muda, ou o diabo fecha as portas. Ou você muda, ou Deus vai chacoalhar o ninho e o diabo vai triunfar sobre a tua vida. Então você não tem escolha. Tem momentos que Deus fala assim: ou muda, ou muda, ou muda, ou muda. Esta é uma noite que Deus está dizendo: muda a tua mentalidade, muda o teu jeito, muda o teu pensamento, muda o teu comportamento e assume o posicionamento que eu estabeleci na tua vida. É a zona de conforto. Em Deus não tem zona de conforto. E para encerrar, eu queria que você ficasse de pé. Nossas horas já estão alcançadas. Eu quero te dizer uma coisa: a águia, quando envelhece, ela sabe que ela precisa de uma renovação. Querido, isso aqui é fundamental. Deixa eu quebrar um pensamento errôneo que se estabelece na vida de todo mundo. Ei, você já ouviu, olhe para mim isso aqui. Você já ouviu alguma pessoa dizer assim: eu preciso de um renovo? Quantos já ouviram? Levante as mãos. Pessoas dizendo assim: eu preciso de um renovo. E não é lindo? Aí a pessoa fala assim: eu vou na igreja e eu espero que Deus me renova. Não é assim? É assim ou não é? Eu quero te dizer uma coisa: a renovação não depende de Deus. Que, pastor? A renovação não depende de Deus. A renovação depende de você. A águia, quando ela chega no teu estado, que as suas penas já estão sem a capacidade de levantar voos, as suas unhas já não conseguem mais agarrar a presa, o bico já não consegue mais pegar a presa,
A sua visão, preste atenção, a sua visão já não está mais alcançando, ou enxergando, ou vendo a longa distância. A águia não fica esperando ninguém fazer nada por ela. Eu quero te chamar a uma maturidade cristã. Esse negócio, eu só vou na igreja se alguém me convidar. Eu só vou na igreja se alguém me buscar em casa. Eu só vou na igreja se Deus vier aqui falar comigo. Tudo isso está errado. Isso é coisa de criança. Você sabe o que a águia faz? A águia, ela se isola em um tempo que ela começa a arrancar as suas penas. Ela começa a bater o seu bico na rocha. Ela começa a arranhar as suas unhas na rocha. Ela fica totalmente irreconhecível. Mas ela faz todo o processo de renovação que precisa ser feita. E ela não depende de ninguém. Ela sabe o que ela precisa fazer. Não é diferente. Ei, cresce. Eu preciso crescer. Eu preciso despertar. Eu preciso me renovar.